Muito bem, Fiel, e o Coringão já tem adversário definido para as quartas de final da Copa do Brasil. Você vai conhecer nesse vídeo aqui agora. Fica comigo até o final aí. Eu separei aqui alguns cortes do programa Jogo Aberto, onde eles falam aí desse adversário do Corinthians e também desse jogo horrível, horroroso, lamentável, ridículo que o Corinthians fez ontem contra o time do Juventude lá em Caxias do Sul, aonde o Corinthians perdeu por 2-1. E lamentável a atuação do Corinthians. Mas antes, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tudo isso ajuda aqui no meu trabalho. Vamos lá para o vídeo. Então, agora eu quero mostrar essa turma maravilhosa aqui comigo, já destacando a competição. Cicinho, bom dia pra você. Qual é o seu destaque por aqui? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O destaque não tem como não falar do Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Esse clássico mineiro que vai ser... Mas só que aí também tem uma surpresinha, né? Essa prévia que pode ser o ano que vem, né? Na segunda divisão, Atlético Paranaense e Corinthians. Mas o meu destaque é Atlético Mineiro. Ué. Então, porque o Atlético Paranaense não vai subir. Talvez o Corinthians esteja o ano que vem. Pode ser uma prévia. Ronaldão, você ouviu? Bom dia! O que eu posso dizer é um bom dia a você, menina Renata, e a esses cavalos e dizer o seguinte, são os melhores do Brasil estão aqui, né? Então, o Brasil está sendo representado pelos melhores. Sei. E aqui eu não vejo Não vejo. Porque a gente está jogando a América. A gente está jogando a América. Ficaram pelo caminho e sofreram, né? Mas a verdade é que aqui estão os melhores do Brasil. Do Brasil. E aqui vai sair o campeão da Copa do Brasil. Por quê? Os melhores. Os melhores estão ali, menina Renata. E já os melhores da América aqui no programa também. A gente fala de Libertadores. Olá, que tal, Ronaldo? Ele deixou quicando, não podia perder essa, ó. Isso aí. Bom, desse lado aqui, Edu Dracena, temos Vasco e Botafogo e Bahia e Fluminense. Os cariocas mandando bem na Copa do Brasil. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Os cariocas estão por cima aí na Copa do Brasil, mas o meu destaque vai ser Bahia e Fluminense, apesar que o Cicinho falou do Atlético, mas Bahia e Fluminense, estou bem curioso para ainda mais um mata-mata, né? Nesse último jogo já ficou 3-3, então um jogo bem movimentado, os dois times brigando assim pelos espaços, fazendo bastante gols, então esse jogo aí vai ser o meu destaque. É verdade, olha só, agora eu quero falar do Atlético Paranaense, mas é no YouTube, canal Jogo Aberto, porque o Furacão levou um 4-2 sofrido, dolorido e até inesperado do Criciúma, Série B por lá e já, muito mais da Copa do Brasil, da Libertadores, da Copa Sul-Americana, Mercadão e a gente volta rapidinho com o Brasileirão. O Corinthians perdeu para o Juventude. Falta um pouquinho da nossa equipe entender que o Campeonato Brasileiro não se pode perder pontos. Estamos incomodados, falo por mim, pelos outros, pela conversa que tivemos ali. Um jogo ruim, né, da nossa parte, que não pode se repetir, porque se acabar repetindo a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve ano passado. Ninguém veio para cá inconsciente daquilo que enfrentaria, podem ter certeza disso. Então, para a gente fica até difícil de explicar uma equipe que vinha jogando com segurança, com equilíbrio, sofrendo muito pouco e de repente aquilo que nós tivemos no jogo de hoje. Às vezes chega a ser frustrante em razão da evolução que vinha apresentando e da maneira como atuamos. Tá nervoso, tá? Voltou normal, irmão. Voltou o quê? Voltou ao normal. Se não fizer nenhum gol. Não, voltaram ao normal. Se não fizer nenhum gol. O normal do Corinthians é isso. É isso, entendeu? O Juventude o campeonato à parte é contra o Palmeiras. O Nenê com 50 campeonato de vocês é Palmeiras. O Mateuzinho. Então, olha a tabela lá. Olha vocês não conseguiram. Mas sabe por que o Nenê deitou? Porque não tinha o Depay. Não, o Nenê se o Depay tivesse, o Nenê não tinha feito nada. Dezembro, olha lá. Sai pra lá, você. O Edu Dracena ordenou e nós vamos aqui obedecer tabela do Brasileirão. Essa tabela sumiu por 40 dias. Mas tudo bem, não vou falar nada. É que agora o Brasileirão voltou a estar ativo. Então, olha só. O jogo de ontem importava para o Juventude, para o Corinthians e para outros times também. O Juventude faz uma campanha péssima na Série A até o momento e agora espera começar a reverter esse processo com o comando do Thiago Carpini, que estreou com aquele famoso pé direito, já vencendo por 2-1 o Corinthians, que, tem todos os jogos completados
tem 19 partidas, então essa é a pontuação real do Timão. 22 pontos e é o 13º. Rona. Ainda bem que tem 19 jogos feitos. O sofrimento já acabou, né? 19 jogos, o sofrimento agora só quem vai sofrer é quem tá com 17. Não, bebê. 18 que vai ter que vencer ou vencer, né? Porque se continuar assim a tabela, olha lá, e essa tabela, essa rodada foi muito louca também, porque o Sport venceu, o Juventude venceu, só quem perdeu foi o Fortaleza e o Vasco. E empatou, se repetir essa tabela aí, ó, mais 22, 44. 44 será que cai? Não cai? Não sei, aí o Corinthians tem que correr pra mais 22 pontos. Se repetir esses 19 jogos... Fechou 19 com 22, mas tem mais 19 jogos pra fazer 22. Se não, já viu. E pode ser campeão da Copa do Brasil também. Né? Aí. Tem essa aí, pode ser. Bom, você tá lá? E tem mais um detalhe. Aqui no programa, a gente leva muito a sério a questão dos palpites. Quem será que acertou essa vitória do Juventude? Palpite? Palpites para Juventude Corinthians. Ronaldão. 2-0. 2 de Romero. Então o Corinthians, mais uma vez no setor defensivo, é uma mãe. 3-1 pro Corinthians. Nossa, coração. Pra você, Edu. 2-1 Juventude. 2-1 Juventude. 2-1 Juventude. Como eu sempre falo, brinco com o pessoal, né? Eu sou o Highlander ali, né? Highlander, Edu! O Edu manda bem nos palpites. Bandeira, porque a gente nessa, sabe, né? o Corinthians é um campeonato à parte com o Palmeiras, entendeu? Fica aquela coisa assim, que só quer ganhar do Palmeiras. Aí pega o campeonato que é a realidade deles, que é o brasileiro, vai lá e perde para um Juventude que jogou muito bem. Não é que o Corinthians jogou mal, não. O Juventude jogou bem, temos que respeitar o Juventude e o trabalho do Carpini que acabou de chegar. Cicinho, até o jogo do Ceará, que o Corinthians venceu por 1-0, gol do Tales, ele estava a 5 jogos sem vencer. Agora, ele completa 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tinha uma chance boa, porque o Juventude não faz uma campanha nem um pouco elogiosa, mas acabou perdendo esse jogo e vai ter que se reabilitar em casa diante do Bahia. Renata, é complicado pro Corinthians, até porque você vê o discurso do Dorival Júnior, assim, na minha opinião, lógico que ele tem a opinião dele, eu não vejo essa evolução do Corinthians. Que evolução que ele fala? O Corinthians, se tem uma das coisas que o Corinthians está fazendo nessa competição e essa temporada, e já vem de alguns anos, é oscilar bastante. Então, eu não vejo evolução. O Corinthians, ele precisa muito, mas melhorar muito, e o Dorival precisa trabalhar melhor o seu time, porque é nítido o problema defensivo do Corinthians. O Corinthians não tem um jogador que faça diferença, tirando o Garro. O Garro, ele tem que sofrer falta, ele tem que bater falta, ele tem que defender, ele tem que atacar. O Memphis Depay, quando tá, é aquele jogador de uma ou outra jogada. Então não dá mais para ficar dependendo do Romero. O Dorival Júnior, ele precisa trazer urgentemente soluções para o Corinthians. E não adianta ele se esconder atrás disso daí e falar que o Corinthians parou de uma evolução. Não evoluiu nada. Para quem está assistindo, não evoluiu nada, Dorival. Precisa melhorar e muito. Edu, você é tão radical assim como o Cicinho? Ou tem outra visão? Não, eu vejo assim, o Corinthians tem um time só, 11 jogadores. Tirando esses 11, tem dificuldade, de repente, de você substituir os titulares. Então, eu entendo que a gente brinca aqui com relação ao clássico, é um derby, todo mundo se foca naquele jogo ali. Mas é natural um jogo, depois que o Corinthians conquistou a vaga, esse próximo jogo é sempre complicado para quem classifica, Renato. Abaixa a adrenalina, abaixa a concentração, jogar no frio, jogar contra um time que está na zona de rebaixamento. A responsabilidade era toda do Corinthians, né, para vencer o jogo. E, infelizmente, isso acontece no futebol. Mas é uma coisa que tem que ligar, sim, um sinal de alerta, porque você pega os 2 jogadores que estão machucados, né, que é o Memphis e o Carrídio. Agora tem a suspensão de mais 3 jogadores agora para o próximo jogo, então são 5. Né? Você pega o Kaká, o Angileri e o Romero. Então são 5 jogadores para o próximo jogo contra o Bahia, que é muito difícil. Então temos... o Ronaldo tem que ligar aí, conversar, porque daqui a pouco, na quinta-feira, o Dorival era o melhor treinador, o time do Corinthians era o top, agora ninguém presta. Você está falando aqui para nós que ninguém presta aqui. A zaga não presta, o atacante não presta. Então você tem que saber o que você quer, você tem que ter equilíbrio nos seus comentários aqui. Cicinho e para você, Edu, vocês 2 foram jogadores, suponho eu, ou estou enganado. Vocês foram jogadores, vocês estiveram lá dentro. Agora falar do Memphis Depay, falar do Garro, vocês estão de brincadeira.
Vocês têm que falar do Thales, que é o triatleta. Corre, pedala e nada. O Romero, nada. Bidon, nada. Mateuzinho perdeu na corrida pro Nenê. 44 anos, velho. Nada. Aí você vai falar de Garro e você vai falar de Memphis? Os caras jogam bola. Peraí, Eles deveriam vir na coletiva aqui e falar assim, ó, gente, estamos carregando aqui, fazendo o que dá. Agora quem tem que fazer o que tem que ser feito é o Dorival Júnior, irmão. E o que eu falei? Tem esses caras em campo. E o que eu falei? A questão, a responsabilidade do Corinthians. O Garro, não sei o quê. O Memphis, esquece esses dois. Esses dois jogam bola. Os caras conhecem o que é jogar bola. Agora os demais não jogam bola. Não deveriam estar ali. E contra o... Aí quando tem que estar ali, é isso aí. E o Garro contra o craque, ele tem que aparecer. Cadê o Garro contra o Juventude? Bidon, pode vir esse menino. Mas vem cá. O outro Dorival, fazer a diferença. Pode colocar a base. Põe a base, velho. Mas ele não colocou o Dieguinho. Ele não colocou o Dieguinho. Mas tem que colocar todo mundo. Porque ele não tá colocou o Romero não quer mais. O Romero não quer mais. O Corinthians caindo no final do ano, o Memphis Depay e o Garro não vai cair. Pode deixar os caras aí. Eles não vão cair. Se tem uma base do time, meu irmão. É time. O Corinthians tem uma base. Olha a base do Corinthians, me dá. Tem a base. A base do Corinthians. Hugo, Memphis e Garro. Acabou. A base do Corinthians é essa. Porque não tem defesa, não tem meio de campo. O Ranieri muitas vezes acha, quando ele acha que ele é o craque, meu pai do céu, foi ontem, ele e o Bidonzinho. E o Yuri? O Yuri O Yuri não tem perna esquerda, meu filho. Que isso? Pelo amor de Deus. Ele não tem. Ele tomou água de salsicha hoje. Você vai falar do Memphis e do Garro. Para, mas vem cá, o Juventude é melhor que o Corinthians? O Juventude mostrou mais postura, uma vez, mostrou como todos os times, como o Bragantino, mostrou atitude. Como todo mundo veio jogar o Corinthians, joga a vida contra o Corinthians. Mas é que o Corinthians fez contra o Palmeiras, jogou a vida. O Corinthians foi lá, sentiu frio. O Corinthians jogou a vida contra o Palmeiras. E tem jogadores que não tem que continuar. O departamento aí de investimento do Corinthians, roupa, agasalho pro Corinthians jogar, porque sentiu frio, o Ronaldo falou, tá? Então, jogar no friozinho... O lado vencedor da história do Juventude tem 2 partidas para serem feitas no Campeonato Brasileiro, 2 pedreiras, porque joga com o Palmeiras aqui e joga com o Vasco já no dia 20 agora. Então o Juventude, ele até pode fazer mais pontos. Sim. Se ele fizer 6 pontos, ele iguala hoje a pontuação do Grêmio, que são 20 pontos na tabela. O Carpini chegou, já deu uma mexida. Ontem, o Gabriel Tagliari não marcava desde o começo do campeonato. O Matheus Babi entra no jogo, substituição do técnico e faz o segundo. É ruim, Renato. Ok, só que o Juventude vai começar um turno novo. Só jogar tá querendo, pelo menos agora, ganhar os pontos que são possíveis. E o do Corinthians é pior ainda, que foi lá ontem. Esse time do Juventude é time pra cair. O Carpini foi lá, pra cair, vai cair. Ontem eles deram a vida, agora acabou o gás. Acabou o gás. Eu quero ver contra o Palmeiras, eu quero ver outro jogo. Eles vão dar a vida, mas não tem mais gás. Acabou, o Juventude vai cair. É igual contra o Corinthians, foi contra o Palmeiras, dá a vida, entendeu? Mas é o que acontece ontem, analisando o jogo, você vê já uma ideia de jogo do Carpini. É 4-4-2. O Carpini entendeu? É isso. O Carpini falou assim, peraí, vou fechar a casinha aqui, não vou tomar gol e vou tentar jogar. Ele mudou a lateral direita, ele mudou a zaga, ele já mexeu no meio campo, mexeu no ataque. Pouco tempo ele de trocou trabalho. O goleiro. Então, assim, ontem era um Juventude... Eu não sei se o Juventude vai fazer uma boa campanha realmente no segundo turno, mas ele pode tirar pontos importantes de outras equipes e prejudicar quem tem mais pretensões no campeonato. Exato, mas e você vê a postura do Juventude, eu assisti o jogo, você vê as oportunidades que o Juventude teve de contra-ataque, de sair com velocidade, no começo de jogo, até o Gilberto parava a jogada e reiniciava, por quê? Esperando a postura do Corinthians. Aos poucos, foi vendo que o Corinthians não tinha reação nenhuma, eles gostaram do jogo. Foi a postura que o Carpini adotou e que deu resultado contra o Corinthians. Enquanto o Corinthians não sabia o que fazer. Tá, e Lucas Casagrande era o árbitro da partida, o Gilberto Castro Júnior estava no VAR, e aí resolveram, na comunicação, pela expulsão pelo cartão vermelho do Romero, que inclusive, quando recebeu a notícia, apontou o dedo na cara do árbitro, disse algumas coisas, não sei se está relatado em súmula isso, depois a gente vai checar, mas, Ronaldão, é uma perda não só para o jogo, que já estava difícil para o Corinthians, mas para a próxima partida contra o Bahia, que é uma equipe muito incisiva. Mas eu entendo esse nervosismo do Romero, porque ser reserva do Thales é duro. Num jogo como foi ontem. Não. Que isso, irmão? Mas quem definiu a vitória contra o Ceará não foi o Thales? Não, é duro. Então, é duro. O goleiro... Os caras estão empurrando para ver se consegue vender também. Mas é duro. Então eu entendo esse nervosismo do Romero. É isso que eu estou dizendo. Entendo o nervosismo dele. Agora, o que eu não entendo, e também os corintianos que eu vi ontem na rede social, o que eu não entendo
E eu quero aqui deixar bem claro, que eu também não entendo, mas eu vou deixar bem claro que foi me colocado ontem nas redes sociais, que ontem foi uma explosão. Quando o lance é contra o Corinthians, ele passa 15 vezes. Quando é a favor do Corinthians, não repete o lance. Por quê? Tem coisas que só acontecem com o Corinthians. Que lance? Porque ontem eu estava fazendo o jogo pela rádio, Bandeirantes, eu e o Ulisses Costa, e teve um lance, uma bola que pegou na mão, não foi na mão, não sei o quê. Nós tentamos ver o lance, e o lance não passou, porque é irrelevante. Porque é o Corinthians, né? Agora, esse lance do Romero, até antes do juiz ir no VAR, passou 20 vezes. Tem coisa... Então, pra você o cartão vermelho foi injusto? Não, oi? Foi injusto o cartão vermelho? Não, eu não falei que foi injusto. Eu falei? Eu falei que você passou 20 vezes. Eu falei que ele entrou nervoso porque ficou na reserva do Thales e a expulsão, ele deu uma peitada. Ah, então foi justa. Não sei, esse jogo todo mundo olha dá peitada. aí. Isso? Todo mundo dá peitada em todo mundo. Pelo amor de Deus. Todo mundo peita todo mundo. Ali foi uma agressão. Olha lá, esse é o pênalti que eu tô falando, mas eu não consegui ver na transmissão porque não repetiram. E outra, foi fora da área. Ah, você conseguiu ver? É ali, ó. Tá você passando conseguiu ver hoje? Olha lá. Hoje você... Olha o Pedro. Olha lá, fora da área. Pra Ronaldo. você foi fora da área. E a bola nem desviou. Foi tão insignificante o lance que não precisa rever. Mas eu quero ver. Isso, gente. Da mesma Ele forma tá que forçando a Tá aí, ó, tá situação. repetindo aqui, nós vamos repetir várias vezes. Então, eu quero que... Pra ver aqui se o jogo convence repete ele. pra você, torcedor corintiano. Agora, quando você tá vendo, forçando a eles não situação, repetem o jogo, não repete. Olha, Muito vai ter que dar agasalho pro Corinthians, porque passa frio no jogo com o E Ronaldo. repetir, Vai ter que aumentar a área pra dar pênalti. O que mais? Vamos lá. porque Vai ter parece até Vai ter que tirar o cartão vermelho. repetir dos outros. lances Os caras pro querem ajudar o Ronaldo. VAR, querem ajudar o VAR Tem que aqui, tirar ó. o cartão Ó, vermelho. olha, tem que expulsar o tirar o Romero. cartão vermelho. Tem que expulsar o Romero daqui, que deu uma isso? peitada. O cara- Quantas vezes no jogo não deram peitada? E outra- Até no juiz. Teve Tinha gente que- que peitou até o juiz. Tinha que ter e nem expulsado amarelo o tomou. Martínez também. É que o Ronaldo, ele tá fazendo o jogo pela rádio. Pela rádio não tem Eu tenho que ver, replay. Entendeu? Não tem como você na rever o rádio lance. É tem só uma pela televisão, TV. tem que passar. É só pela TV. Porque Aconteceu ali, não dá mais, Ronaldo. Expulsaram o Romero antes do juiz ir no VAR. Por quê? Passou isso? 15 vezes o lance. Agora, outro lance que chamou a atenção foi o segundo gol do Juventude, do Matheus Babi, porque a princípio em campo foi dado impedimento. E aí logo depois, todo gol é revisado, já vem o reajuste da situação. E aí o gol foi validado através da recomendação e da análise do VAR. Você quer falar da arbitragem ainda, do Não, Bandeirinha? o que eu quero dizer é o seguinte. A linha do Ronaldo não tá me O que eu quero pedindo. dizer pra vocês, que agora vocês vão me entender. Agora vocês vão me entender. O juiz, o Bandeira deu impedimento, não foi nem o juiz. O Bandeira deu impedimento. Só que mostrou o lance 15 vezes antes do juiz dar o gol. Nós ali na rádio falamos, peraí, não tá impedido. Porque o lance foi repetido 15 vezes. Sim. Você tá entendendo? É que- Contra o Corinthians, eles mostraram 15 vezes o lance. pra ver se convence vocês que não isso eu tô foi. dizendo. E o torcedor tá entendendo o que eu tô dizendo aqui, porque é isso que acontece. O Bandeirinha queria anular o o gol Bandeirinha do deu Juventude. impedimento, só que esse Olha lance aí. mostrou... E nós na rádio falamos assim, não tá Bandeira. impedido. Na rádio nós falamos, primeiro que o juiz falou, peraí, não tá impedido, porque o lance foi mostrado mais Olha, de 15 Bandeira. vezes na repetição. O Bandeira marcar um impedimento desse. Então, é aí nítido já é isso aí outra que não história. estava. É isso que é o problema. Porque assim, não ó, estava impedido. Ele queria forçar uma situação que, não, vão tirar o gol do Juventude. Não pode ser gol de Juventude. E Olha ainda aí. tivemos mais um gol na partida do Mateuzinho, um golaço de falta, hein, Ronaldo? O goleirão ajudou, hein, Renato? Mas não vou contar pra você, porque se ele fica parado O no goleirão era novo, era o Juan Carneiro, Então, né? se ele Troca do Carpini. Se ele fica parado no meio, ele faz aqui e pega a bola. Mas ele quis adivinhar, ele deu uma passada. Quando ele voltou, já era tarde. Você acha que foi falha do goleiro? Mas fala do... Porque lá, chuta em cima. O A goleiro bola foi sai no e meio do volta. gol. Mas não foi com força? O goleiro tá preparado, né? Se ele estiver preparado pra bola com força, ele tem que fazer outra coisa, né, Ah, é bebê? que às vezes Aí ele dá não uma passada, consegue. ó. Se ele... Olha lá, quis adivinhar, ó. Ele deu uma passada. Aí ele já perdeu a saída da Se é o bola. Ronaldão no gol, ele pega aqui, ó. Não, pega encaixa aqui, ó. E já sai jogando. E como tá ganhando, ainda cai no chão. Olha, faz assim com a mão, né, Cicinho? E é bom, né, nessas questões aí, lógico, o Ronaldo entende muito, mas se você conhecer o batedor, talvez você não saia antes, né? Porque Inclusive, falando em narração, o narrador barreira alta. começou a narrar dizendo que seria o Garro o batedor. E aí, na hora que vai o Mateuzinho... Não, foi o Mateuzinho. Então, na verdade... Não, mas é verdade, Então, porque mas os por dois isso se que- posicionaram então eu vou e ensinar. parecia que seria o Garro. E aí foi o Ó, Mateuzinho. então eu vou ensinar uma coisinha de goleiro. Isso é base de goleiro. Quando você arruma a defesa, se você não vê a bola, você tem que colocar mais um cara aqui, e esse cara é o meu de confiança. Aí por que o Cicinho tá ali pequenininho na barreira? Todo mundo fala, por que esse cara tá pequenininho na barreira? Porque o Cicinho que vai dar condição de eu ver a bola. Ele vai segurar a turma que tá encostando. Então o goleiro, ele não precisa ver quem é o batedor. O goleiro não depende do batedor, ele tem que ver a saída da bola.
Ele vem da saída da bola, é o importante. Porque se ela for na gaveta com força, que bateu, é gol. Agora, se ele vê a saída da bola, ele tem condição de reagir. É só isso. Uma aula do Ronaldão. Vamos saber essas coisas. Mandou bem. E você pode fazer isso, menino. Bom, falando aí da Copa do Brasil, porque o jogo de ontem eu não quero nem falar muito, a gente também não pode deixar de lado, porque temos que comentar sim, porque foi uma atuação ridícula do Corinthians, mas eu já falo disso. Mas falando da Copa do Brasil, eu acredito que o Corinthians tem toda a condição de passar sim, tanto para a semifinal como para a final. Mas vamos por partes. Semifinal. Dá pra passar? Dá. Primeiro porque o time do Atlético Paranaense é um time de segunda divisão, certo? Tudo bem que eliminou os Tricas e tal, mas os Tricas, eles simplesmente subestimaram o time do Atlético Paranaense, porque eles chegaram até um jogo lá, colocar o time misto. Então, o Corinthians não pode cometer esse mesmo erro, não tem que entrar de salto alto, tem que entrar com o pé no chão, com um espírito decidido para ganhar, certo? E o segundo jogo é em casa. Nós vamos decidir na nossa casa, diante da nossa torcida. Então tem tudo para passar para a semifinal da Copa do Brasil. Depois vai vir aí uma pedreira. Ou Atlético Mineiro ou Cruzeiro, principalmente se for o Cruzeiro, vai ser um pouco mais complicado, mas dá para ganhar também. Por que não? Dá pra gente sonhar aí com a final e sonhar também com o título. Imaginou? Coringão sendo aí levantando mais uma taça em 2025. Já fomos campeão paulista e agora levantar a taça da Copa do Brasil também seria um sonho e pode ser realidade sim. É só o Corinthians querer, é só o Corinthians começar a jogar bola. E agora, quanto ao brasileiro, o jogo de ontem lamentável, um jogo horrível, um jogo patético, um jogo sem vontade nenhuma do time do Corinthians, e eu não entendo porque que o Corinthians tem essa dupla personalidade, aonde um campeonato ele joga bem, e o ano passado foi assim também, que o ano passado a gente estava bem nas Copas, a gente estava bem na Copa do Brasil, a gente estava bem na Sul-Americana, e no Brasileirão a gente estava quase caindo. Então, por que que o Corinthians tem essa dupla personalidade? Joga a Copa, que é mata-mata, de uma forma, e joga um campeonato que é ponto corrido de outra forma. Não dá para entender. E é o mesmo time. É isso que não dá para entender, que é o mesmo time, mas muda completamente a postura dentro de campo. Então, espero que o Corinthians possa consertar isso a tempo, porque tá a tempo ainda de consertar, para não cometer o mesmo erro do ano passado e no final do ano lá, ficar correndo atrás para não cair para a segunda divisão. Porque um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. A gente conseguiu se livrar o ano passado por um milagre, essa é a verdade, porque a gente estava praticamente na segunda divisão e o Corinthians do nada começou a jogar bola, despertou, foi para cima, teve aquela arrancada lá de 9 vitórias seguidas e a gente não acredita que isso possa acontecer de novo. Vamos ser sinceros, não dá para acreditar nisso, a não ser que o Corinthians, sei lá, desperte agora, porque agora há tempo, agora se deixar para o final para tentar conseguir a proeza que conseguiu ano passado, esquece, meus amigos, esquece. Então, o Coringão tá a tempo ainda de despertar e começar a jogar bola no Campeonato Brasileiro e deixar de ser essa vergonha que tá sendo, porque é triste, tá triste ver o Corinthians jogar o Campeonato Brasileiro. Bom, essa é a minha opinião, deixa só aí nos comentários se você concorda ou não, você é livre para comentar aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, se inscreve aí no canal, ativa o sino e deixa o seu like. E vai Corinthians!